Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lilian Fernandes, sou professora e escritora. E hoje eu vim trazer um assunto muito polêmico, bloqueio criativo. Hoje a gente vai analisar alguns dos fatores que pode estar causando esse bloqueio criativo. Mas antes, vamos entender o que é o bloqueio criativo. O bloqueio criativo é uma dificuldade temporária que você tem de gerar ideias. Eu vou contar uma experiência pessoal minha. Quando eu me aventurei a escrever, porque eu sempre gostei de escrever e nunca tive coragem. De repente eu falei assim, não, eu quero escrever. E eu inventei de escrever um livro lá sobre pescadores. Aí eu comecei a escrever 5, 7 páginas, né? Foi a minha primeira escrita. E de repente eu tive esse bloqueio criativo. E eu tava tão empolgada em escrever e eu fiquei muito frustrada. E eu nem sabia por quê. Depois a gente vai se inteirando no mundo da escrita e eu fui entendendo que era um bloqueio criativo. Só que aconteceu, logo em seguida esse livro, eu parei um pouquinho, né? E veio ideia para um outro livro, que foi o meu primeiro livro, que foi chama-se Minha Doce e Insegura Charlotte. Esse foi o meu primeiro livro, a minha primeira escrita. Então eu larguei esse de pescadores do lado e fui para Minha Doce e Insegura Charlotte. Só que depois desse Minha Doce e Insegura Charlotte, pensava, assim que eu terminar, eu vou voltar para o livro de pescadores. Resumindo, eu escrevi 5 livros e não voltei até hoje para esse tal do livro do pescadores por causa desse tremendo bloqueio criativo. Mas eu não estou dizendo que você tem que largar a sua escrita e ir para outros livros. Estou falando para você que a gente tem que aprender a lidar com isso. No meu caso, eu bloqueei, mas veio novas ideias para outro livro, eu aproveitei, e nesses livros eu não tive o bloqueio criativo, então foi uma coisa bem bacana. Que eu escrevi A Minha Doce Segura Charlotte, escrevi A Playback Ousou Sonhar, escrevi Beijei Meu Príncipe, Ele Continua um Sapo, inclusive ele foi até indicado pela Bienal do Rio de Janeiro, escrevi outros. E foram livros que foram fluindo, simplesmente assim. A gente pode aprender a lidar com esse bloqueio criativo. Estresse. Muito estresse, ele pode gerar esse bloqueio criativo. Então, se você está muito estressado, você está muito sobrecarregado, eu aconselho você parar um pouquinho a sua escrita, pouca coisa. O medo do fracasso também, ele pode causar. Por exemplo, você está escrevendo e está pensando, o que vão pensar da minha escrita? Será que a minha família vai gostar? Será que... Muitos serás, esses serás, ele acaba te dando um bloqueio criativo. Ele pode causar o bloqueio criativo, porque a gente fica mais preocupado com o que os outros vão pensar do que nós mesmos pensamos a respeito do nosso livro. Então, assim, eu até falo para vocês, evite dar o seu livro para as pessoas lerem antes de você terminar. Porque, de repente, uma crítica fora de hora pode vir causar esse bloqueio criativo. E, de repente, a pessoa nem é do gênero que ela gosta, ela vai lá, faz uma crítica nada a ver no seu livro e te causa um tremendo bloqueio, tá? Falta de inspiração. Mas a falta de inspiração é um dos itens que é muito fácil de superar. Como? Gente, vai lá, assista bons filmes, leia bons livros que você vai conseguir superar o bloqueio criativo, se for falta de inspiração. A falta de inspiração se resolve com você buscando a sua própria fonte de inspiração. Descanse a sua mente, principalmente se a sua mente estiver sobrecarregada, relaxe, liste ideias. Uma das coisas também que faz nós termos o bloqueio criativo é a falta das ideias. Por exemplo, às vezes o escritor, ele teve uma ideia, ele foi para frente do computador e começou a escrever assim, do nada. Pratique a escrita livre. O que é a escrita livre? Pratique a escrita sem julgamentos, sabe? De repente você foi lá, tá escrevendo, é tão empolgado. Ai, lê para mim, o que você acha que lê? O que você tá achando do meu livro? Aí a pessoa começa a ler. Você escreveu lá 5 páginas, 6, a pessoa começa a ler. A pessoa fala assim, ai, não gostei. Não tá legal. Eu não escreveria assim. Eu faria diferente. Pronto. Te causou bloqueio criativo. Por quê? Porque você, de repente, deu até para uma pessoa invejosa, ou então uma pessoa super negativa, e de repente nem é o gênero literário dela, e ela já vem criticando seu livro. Aí te causou um bloqueio criativo. Por quê? Porque você não praticou a escrita livre sem julgamentos. Gente, sem julgamentos, você não dá para ninguém até você terminar. Depois que você terminar, aí você vai lá, se for o caso, contrate um leitor beta, que é totalmente diferente de você dar para qualquer pessoa, e tem que ser uma pessoa que goste, que tenha afinidade com o gênero que você está escrevendo. Porque senão pode causar, sim, um estresse em você, porque você vai falar assim, nossa,
Aí, de repente, a pessoa tá lendo lá, suas 7, 8 páginas lá e fala assim, não tá legal. Aí você vai lá, muda toda a sua história estaria perfeita. Só que você se antecipou. Então, assim, pratica a escrita livre, sem julgamentos, só escreva, sabe? O perfeccionismo, ele também atrapalha. De repente, você mesmo está causando bloqueio criativo porque você é muito perfeccionista. Você está lá escrevendo, de repente, não, aqui não tá legal. Não, aí você vai ficar voltando. Isso vai te causar um bloqueio criativo. Ser perfeccionista vai ter um momento. Por exemplo, qual é o momento de eu ser perfeccionista na minha história? Quando eu já tiver terminado. Que aí eu vou fazer a revisão, vou ver o que cabe, o que não cabe, o personagem que tá raso, o que não tá raso. Aí sim vai ser o momento de eu ser perfeccionista. Antes, você pode acabar causando esse bloqueio criativo em você mesmo, tá bom? E é importante a gente ver o erro como parte do processo. Gente, todo escritor errou, todo escritor vai errar, sabe? Somos seres humanos. Se passou, se errou, gente, é normal. O que a gente tem que fazer é amadurecer para não errar de novo, para não cometer os mesmos erros. Mas quem está começando, é normal ter erros. Então, assim, não se cobre tanto também, tá bom? Seja paciente com você mesmo, relaxe, o bloqueio vai passar. Não desista do seu livro, você vai conseguir, tá bom? Espero ter ajudado e até mais.